Olá, Rian, tudo bom? Tudo jóia com você? Então eu estou gravando esse vídeo, né, para falar sobre o documentário, né, o Muito Além do Peso, eu chamo documentário. O que esse documentário ele vem mostrar para a gente? Ele é um documentário que é feito em diversas partes do Brasil, né, entrevistando pessoas, né, famílias de diferentes classes sociais, de diferentes culturas, né, de diferentes hábitos de vida. E o documentário ele aborda, né, o estilo de vida da nossa sociedade, né, o tipo de alimentação que a gente leva, né, principalmente falando sobre alimentação, né, e mostrando algumas informações que são bastante relevantes para a gente e que de uma certa maneira mostra, né, que o nosso tipo de organização da nossa nutrição, dos alimentos que a gente escolhe no nosso dia a dia, não são muito adequados para a manutenção da nossa saúde, né? Então, o documentário tem a duração de uma hora e 20 mais ou menos, se eu não me engano, e durante todo esse tempo ele fala sobre, né, como que as famílias lidam, né, com a influência da mídia, com a influência, né, dessas, como eu posso dizer, da mídia de maneira geral, mas no dia a dia nosso, né? Como é que as pessoas se comportam em relação ao que é oferecido para ela se alimentar no dia a dia, né? Nos supermercados, é, em restaurantes, né? E como que ela constrói, como é que ela compra o seu alimento. Então acaba também mostrando um pouquinho sobre a maneira como a criança vê e enxerga o alimento, né? Que tipo de alimento que ela conhece. Então tudo isso dá uma dimensão sobre a organização dos hábitos alimentares da nossa sociedade hoje, né? Então, algumas informações que são interessantes eu falar aqui é que alguns alimentos que normalmente fazem parte do nosso dia a dia, né, da alimentação, como por exemplo o refrigerante, né, os alimentos industrializados de uma maneira geral. Então, por exemplo, aqueles alimentos que no supermercado a gente compra, que já vem prontos, então aquelas pizzas, lasanhas, né, pão de queijo, tudo aquilo que já está industrializado, que a gente chega em casa e só coloca no forno, esquenta e a gente já come eles, né? Então todos esses alimentos eles têm uma concentração muito grande de sódio, né, de açúcar, né, e de gordura também. Então são três nutrientes que em grandes quantidades não fazem bem para o nosso corpo, né? Então, por exemplo, o sódio, que é o componente, né, o elemento que está presente no sal que a gente come no nosso dia a dia, né, na nossa casa para fazer o arroz, para fazer o feijão, para temperar os bifes, para temperar os legumes, né? O sódio ele é um elemento que faz com que a nossa pressão arterial aumente, né? Então as pessoas quando se alimentam muito de produtos industrializados, elas estão fazendo o uso, né, estão comendo muito sódio e por isso que a pressão arterial das pessoas atualmente elas estão muito elevadas, né? Então a pressão arterial é um problema de saúde pública e que atinge muita gente na nossa sociedade, né? Principalmente por causa da nossa alimentação. E aí ele dá alguns exemplos. Então um refrigerante, por exemplo, uma lata de refrigerante, ela contém em média em torno de 40% do sódio que a gente deveria comer no nosso dia a dia. Se você tomar uma latinha de refrigerante, você já está se alimentando com 40% do sódio que você teria que comer no seu dia inteiro, né, que é em torno de 6 gramas, né, de sódio, de sal, desculpa, né, que tem sódio no sal. Então 40% daquilo que a gente precisa a gente já tomaria numa lata de refrigerante. Ou seja, a quantidade de sódio que a gente ingere ao longo do nosso dia é muito grande. Por quê? Tem muita gente que toma às vezes mais de uma latinha de refrigerante por dia, ou de suco, né? Eu estou dando o exemplo do refrigerante aqui, mas o suco de latinha também tem muito sódio, né? E aí ele também mostra a quantidade de açúcar que tem dentro de uma latinha de refrigerante ou uma latinha de suco. Então aquela latinha de 350 ml de refrigerante ou de suco que a gente compra, metade dela, né, em quantidade é de açúcar, ou seja, é muito açúcar em um único alimento,
né? Então as pessoas que se alimentam muito com, com, com sucos industrializados, suco de latinha, né, refrigerante, está comendo uma quantidade muito grande de açúcar. E que isso, claro, contribui para as pessoas desenvolverem diabetes, para desenvolverem a obesidade, né, o sobrepeso. Então tudo isso é muito perigoso ao longo da vida, né? É lógico que se a gente fizer isso um dia na semana, por exemplo, isso não vai ter um impacto na nossa saúde. Por quê? Porque é pouco, né? Uma quantidade pouca durante um dia na semana. Agora, as pessoas que fazem isso 3, 4, 5 vezes por semana, começa a ter um impacto muito grande sobre a saúde e que ao longo do período de 20, 25 anos vai desencadear o desenvolvimento de doenças, né? De diabetes, da hipertensão, do colesterol alto, triglicérides alto. Tá? Então tudo isso são doenças que a partir do momento que a gente adquire elas, a gente vai ter que conviver com elas ao longo da nossa vida. Então tudo isso é muito preocupante se a gente constrói um hábito alimentar, né, que tenha no nosso dia a dia esses alimentos industrializados, esses alimentos com grande quantidade de açúcar, esses alimentos com grande quantidade de gordura, né, e de sal, né, de sódio. Um outro exemplo que dá no vídeo é em relação aos salgadinhos, né? Então ele mostra um pacotinho médio de Ruffles, né? O quanto de óleo que tem num pacotinho médio de Ruffles. Então um pacote médio de Ruffles que a gente come em 5 minutos, né? 5, 10 minutos a gente come um pacote inteiro de Ruffles, ali tem meio copo de óleo. Então você pega um óleo na sua casa, aí você coloca dentro de um copo para encher metade daquele copo. E você comer um saquinho de Ruffles é a mesma coisa se você estivesse tomando meio copo de óleo. Ou seja, é muito óleo para nada de alimento, né? Porque aquele alimento só tem caloria, não tem nenhum tipo de nutriente que é importante para o nosso corpo, né? Então é a mesma coisa que a gente estivesse tomando meio copo de óleo. Agora, vamos imaginar o quanto que a gente usa de óleo no nosso dia a dia em casa para fazer comida, né? Meio copo de óleo a gente usa, a gente vai fazer arroz, a gente vai fazer o feijão, a gente vai fazer o bife, vai refogar um legume. Então meio copo de óleo a gente vai usar em torno ali de 3 a 4 dias por semana. Ao passo que se você comer um pacote de salgadinho, você vai estar ingerindo meio copo de óleo em questão de 5 a 10 minutos. Então veja como esses alimentos contêm substâncias, né, que em grande quantidade faz muito mal para a gente. Então, você pode comer o salgadinho? Até pode, né? Não vou dizer que não pode, porque isso faz parte da nossa cultura alimentar. Mas a gente tem que comer com muita calma, né? Regrado, uma vez ou outra. Isso não pode fazer parte do nosso dia a dia, né? Porque são alimentos que têm muita caloria e muita gordura. E isso faz muito mal para a gente, tá certo? Durante o vídeo também eles mostram as situações, né, do que as crianças conhecem em relação aos alimentos naturais, a frutas, verduras, legumes, né? Então eles mostram que perguntando, né, para as crianças, e aí perguntam para crianças em diferentes locais do Brasil, desde pessoas que moram em São Paulo, nas grandes capitais, até crianças que moram, né, em comunidades do interior dos estados, em comunidades ribeirinhas da Amazônia, né? Então são pessoas com diferentes realidades culturais, realidades sociais, realidades de acesso à cultura, né? Às informações. E eles perguntam para essas crianças, né, o que era determinado alimento. Então pegava um chuchu e mostrava para a criança, o que é isso aqui? A criança não sabia responder. O que é isso aqui? Mostrava um tomate. A criança não sabia responder. Uma berinjela, né? E outras frutas e outros alimentos. Então as crianças não sabiam o que eram aqueles alimentos, né? Ou seja, a criança talvez não coma aquilo no seu dia a dia, ou de fato nem sabe o que é aquilo, né? O que demonstra um perigo muito maior, né? Porque ela não tem o hábito de comer alimentos naturais. Ao passo que mostrava para as crianças refrigerantes, salgadinhos, doces, né, comidas industrializadas, bolachas, e elas sabiam, né,
mesmo que você estivesse tampando o rótulo daquele alimento, a criança sabia o que era aquele alimento. Ou seja, né, você está criando um hábito de vida, criando um hábito alimentar para a criança muito perigoso, porque tudo aquilo que faz bem, né, para a nossa saúde, ela nem conhece, ela não sabe nem falar o que é. Agora, tudo aquilo que faz mal, que é industrializado, ela sabe o que é. Né? Então, isso é muito perigoso. E aí, alguns médicos dão alguns exemplos durante o documentário, mostrando algumas atitudes que são muito ruins. Né? E uma das atitudes que eles consideram como sendo as piores é dar para a criança, né, principalmente da primeira infância até os 5 anos de idade, esses tipos de alimento. Então, dá muito salgadinho para a criança, refrigerante, né? Os médicos orientam a não dar nenhum tipo de refrigerante para a criança, né? E aí eles citam alguns exemplos de crianças que tomam refrigerante já na mamadeira. Então, a criança em 6 meses de idade já está tomando refrigerante. Então, o mal que faz isso para o corpo daquela criança e principalmente por criar naquela criança, né, uma dependência química, né, porque esses alimentos eles criam uma dependência química do nosso corpo. Então, se você dá isso para um bebê, para uma criança, essa criança vai ficar dependente daquele alimento e vai ser muito mais difícil ela parar de comer aquele alimento que faz mal para ela e começar a se alimentar de alimentos naturais, alimentos que fazem mais bem para o nosso corpo, para o nosso corpo físico, né? Então, os médicos eles também dão esses exemplos, que é para a gente ficar preocupado, né, e prestar atenção e não deixar, não ofertar esses alimentos para crianças, né, principalmente em crianças até os 5 anos de idade, né, porque as crianças estão criando o seu hábito alimentar nesse período. E se ela criar o seu hábito alimentar, né, com o consumo exagerado muitas vezes de refrigerantes, doces, né, salgadinhos e alimentos industrializados, ela vai levar todo esse hábito alimentar dela para o resto da vida dela e vai levar ao desenvolvimento de diferentes doenças ao longo da vida. Tá bom? Então, Rian, então esse era o aspecto principal, né, desse documentário, abordar como que as pessoas se alimentam e o conhecimento que essas pessoas têm em relação aos alimentos industrializados e aos alimentos naturais. E, né, o documentário finaliza mostrando que o hábito alimentar e o conhecimento, né, a informação que as pessoas têm sobre o alimento, ele não depende muito da classe social que a pessoa está e do local que a pessoa mora, né? Então, que essas informações as pessoas não sabem morando em São Paulo ou morando numa comunidade ribeirinha no Amazonas. Infelizmente, então, as pessoas de uma maneira geral têm um hábito alimentar ruim, mesmo tendo acesso à informação, como é o caso das pessoas que vivem nas grandes cidades. Tá bom, Rian? Obrigadão. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.